Você ama correr, mas evita a musculação porque tem medo de ficar pesado? Porque acha que a sua perna vai ficar pesada e você não vai conseguir correr? Porque você vai gerar uma fadiga desnecessária? Saiba que isso pode estar atrapalhando o seu desempenho e, possivelmente, aumentando o risco de você se lesionar. Sou Rafael Nunes, trabalho como personal trainer há quase 20 anos, sou mestre em ciência do esporte. Inclusive, a minha tese de mestrado foi sobre treino concorrente, como você juntar as duas modalidades dentro de um programa de treinamento, aeróbico e força, né, seja numa mesma sessão ou em sessões separadas. E hoje eu quero te mostrar que o treino de força ele pode ser o que falta na sua corrida para você desempenhar melhor e evitar sentir aquelas dorezinhas clássicas. Aqui ao meu lado hoje eu tenho o Johnny Coelho, ele tem trabalhado junto com a gente aqui, montado planilhas, enfim, ele é o meu braço direito e esquerdo que tem nos ajudado, tanto na consultoria quanto nos clientes aqui na Lund. Johnny, se apresenta aí pra galera. É isso, como o Rafa já falou, eu me chamo Johnny e eu tenho atuado aí há mais de um ano junto com o Rafa no atendimento de alunos que buscam melhorar o seu desempenho na corrida através do treino de força. Boa, excelente. O Johnny gostou tanto dessa brincadeira que agora ele tá correndo pra caramba, né, Johnny? Isso aí, Tem que vestir a camisa e fazer bem feito. Senão... Literalmente. Então vocês estão falando com alguém que gostou tanto da ideia de ajudar os nossos clientes, né, com treino de força para corrida, que começou a correr e agora virou viciado nisso. Mas vamos lá. Por que existe essa história, Johnny? O que você enxerga, assim, né? Por que as pessoas têm medo? O que será que... Enfim, o que rola que fica essa bagunça que o pessoal não quer pegar peso, acha que vai ficar pesado, acha que vai ser ruim e não entende que só existem benefícios? Então, existe uma lenda e, dependendo do ponto de vista, ela vira uma realidade de que o treino de força ele vai te gerar hipertrofia a ponto de te deixar pesado na hora de correr. Ou seja, vai atrapalhar o seu desempenho, porque uma pessoa muito pesada em corrida não combina. A corrida é um esporte de endurance em que o peso, né, a gente já tem ciência mostrando isso, é um fator limitante. Então, todos os grandes vencedores de prova tinham pesos relativamente baixos, né, em torno de 60 quilos e tal, enfim. Então, a gente sabe que quanto mais pesado você tá, mais difícil é desempenhar. Então, o treino de força, ele teoricamente poderia te deixar pesado porque você ganha massa muscular, mas muitas vezes a galera da corrida usa o termo pesado no sentido de a perna fica pesada, a perna fica cansada, eu me sinto pesado, parece que eu tô com 1 tonelada para correr, embora não tenha havido nenhuma mudança significativa no peso. E por que isso acontece? Por causa da fadiga acumulada no treino de força. Isso só acontece porque esse treino de força foi prescrito da forma errada. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo, né, Johnny? Hoje a gente vai focar no porquê que você deveria treinar força e não pular o treino de força. É isso aí. Então, o que a gente vê assim, na literatura? Como eu falei, né, o meu mestrado foi um pouco nisso. Embora o meu mestrado tenha sido com foco na composição corporal, que é o que muitos dos nossos clientes aqui nos procuram, né? Eles querem mudanças na composição corporal, eles querem reduzir gordura e ganhar músculo, mas eu tive que estudar bastante o conceito de treinamento concorrente. O que significa isso? Em 1980, um pesquisador chamado Rickson publicou um estudo clássico em que ele mostrou que se você tentar desenvolver as duas capacidades físicas, força, né, e aeróbico, num mesmo programa de treinamento, que em algum momento vai haver uma perda de desempenho. Só que o mais interessante que esse estudo mostrou é que a perda de desempenho está muito mais para força do que para o endurance. Isso significa que o grupo que treinou só aeróbico teve uma melhora no desempenho. O grupo que treinou no desempenho aeróbico e não teve melhora no desempenho de força. O grupo que treinou força significativa na força e não teve uma melhora significativa no desempenho. Agora, o grupo que treinou as duas modalidades, num determinado momento, a partir da 6ª ou 8ª semana, a força começou a cair, mas o desempenho aeróbico não caiu na mesma magnitude. Então, o que esse estudo mostrou é que, possivelmente, existe um efeito de interferência, especialmente se você estiver esperando o máximo de desempenho das duas modalidades, né? Era um programa de treinamento intenso para as duas modalidades, eles só tinham 2 horas de distância entre a força e o aeróbico, enfim, tinham várias coisas que a gente precisa considerar. Mas esse foi um estudo pioneiro que mostrou que pode haver um possível efeito de interferência. Daí para frente muitas coisas aconteceram, muitos estudos foram publicados e a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu não quero ficar me aprofundando no estudo, eu quero tentar trazer um pouco mais de coisas práticas. Então, por mais que sim exista um possível efeito de interferência, também existe um possível efeito de combinação. O que é isso? A interferência só vai acontecer se você esperar o máximo de adaptação dos dois. Agora, se você faz um treino de força voltado
para a sua corrida, a parada muda completamente. E por que o treino de força vai te ajudar na corrida? Existem basicamente 3 fatores fundamentais. Quer falar você, Júlio? O primeiro deles está relacionado à questão da economia de corrida, né? Economia de movimento. Exatamente, onde o treino de força ele vai fortalecer, digamos assim, o seu músculo a ponto de você economizar energia na hora que você estiver correndo. Então, seu músculo forte, você gasta menos energia para fazer aquela determinada atividade. Imagina que você tem que subir um degrau, imagina que você tem que subir uma escada, beleza? Vamos colocar em perspectiva, um idoso tem que subir um degrau alto. Teoricamente é difícil para ele. É difícil para ele por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai perdendo força. Agora, se essa mesma... E aí, vamos partir do princípio que esse idoso ele tem um valor aleatório de 100 de força, beleza? E para ele subir esse degrau, ele precisa usar quase tudo. Ele precisa usar 80% da capacidade dele para ele conseguir subir. Então é difícil para ele conseguir subir esse degrau. Agora, digamos que esse idoso ele começa a treinar força, ele começa a preparar o corpo dele, melhorar a força e a capacidade dele. Então agora, ao invés de ter 100 de força, ele tem 200. O que significa isso? Significa que antes ele usava 80% para subir o degrau. Agora ele usa 40% da força dele. Então é muito mais fácil para ele realizar a mesma tarefa. Então, colocando isso em perspectiva, significa que você, uma pessoa mais fraca, e aqui a gente está falando de força, não está falando de músculo, a gente está falando de capacidade de produção de força, ela tem que fazer mais esforço para realizar a mesma tarefa. Então, se você começa a ficar mais forte, cada passada sua vai ser feita com menos esforço. Como consequência, você fica mais eficiente. Isso melhora o seu desempenho. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais você pode melhorar a sua corrida. A segunda coisa é que a corrida é uma das modalidades mais democráticas que existem. Você pode simplesmente sair e começar a correr, até descalço dá para você correr. Então você pode simplesmente começar a correr, mas ao mesmo tempo, talvez por ser tão democrática, as pessoas acabam fazendo sem orientação adequada e o índice de lesão da corrida é relativamente alto, mais alto do que outras modalidades. Muito provavelmente porque as pessoas não têm a devida orientação para fazer. E o índice elevado, ele pode ser extremamente diminuído se você tiver um corpo forte para suportar essa demanda. Então, para o nosso corpo, tudo é o que a gente chama de capacidade e demanda. Então, se a minha capacidade atual de absorver o impacto, de conseguir realizar todo aquele trabalho mecânico de 1 hora de corrida e tal, se eu tenho uma capacidade atual que não suporta isso, quanto mais volume eu coloco, ou quanto mais fatores de risco eu tenho, lesões prévias, idade, gênero, mulheres que têm mais dores no joelho, por exemplo, tudo isso vai aumentar o risco de me lesionar. Só que quando eu treino força, eu aumento a minha capacidade. Então tudo aquilo que antes me gerava um problema não gera mais. É como se eu tivesse um copo com água. Aí eu comecei a correr, fui jogando cada vez mais volume de treino, fui colocando um monte de pedrinha de gelo nesse copo com água. Em algum momento ele transborda. O que o treino de força faz é o seguinte, ele aumenta o tamanho do seu copo. Então você consegue colocar mais coisa lá dentro, mais treino, mais fadiga, acumular mais tempo realizando a tarefa e mesmo assim sem se lesionar. Então é como se a lesão ela acontece não por causa da corrida, não porque você corre errado, por nada disso. Ela acontece porque você colocou uma demanda que o seu corpo não aguenta. E o treino de força aumenta a sua capacidade para que aquela demanda não fique tão grande. Então, esses são 2 motivos principais que mostram e que sugerem por que todo mundo deveria treinar força. Muito provavelmente vai melhorar o seu desempenho e vai diminuir o risco de você ter uma lesão. Quer falar alguma coisa, Johnny? Continua aí. Nesse contexto da lesão, eu acho que é interessante a gente destacar que quando você está correndo, o seu corpo, o peso do seu corpo é multiplicado em até 3 vezes quando você tem um contato com o solo. Então imagina, se você é uma pessoa que pesa 60 quilos, chega a ter 180 quilos de carga em cima ali para o seu corpo ter que sustentar durante uma corrida. Então, se você não tiver força suficiente para aguentar esse impacto, em algum momento você vai quebrar e é aí que o treino de força entra. Boa, excelente. Uma parada que as pessoas têm medo também é o seguinte, Rafa, mas se o meu objetivo é correr, teoricamente, pelo princípio da especificidade, quanto mais eu correr, melhor eu vou ficar na corrida. Isso não está errado, Isso tem muita coisa certa aí. Só que a gente precisa testar essa hipótese na prática. Então, o que um grupo de pesquisadores fez? Fez o seguinte, então vamos pegar 20% do tempo que você gasta na corrida, vamos pegar só 20% desse tempo e vamos alocar numa outra atividade, no caso, treino de força. E vamos ver se isso vai melhorar
piorar ou manter a sua corrida. E o que esse estudo mostrou é que, ao pegar parte do tempo que você tem disponível para realizar a sua tarefa e alocar ele numa outra coisa que vai te ajudar na tua tarefa principal, no caso o treino de força, você melhora o seu desempenho no contrarrelógio. Então, se antes para fazer 5 km você levava 20 minutos treinando força e continuando treinando a modalidade específica, você agora vai levar 18, ou seja, você melhora o seu tempo de treino, você melhora a sua economia de corrida, mesmo sem necessariamente melhorar a principal variável da corrida, que é o VO2. Então, isso é o que sugere. Muito provavelmente o que você melhorou foi a economia de corrida. Você faz menos esforço para realizar a mesma tarefa, como consequência, você consegue correr mais. Então, você não melhora o VO2 em si, que é a principal variável, capacidade aeróbica, mas você consegue melhorar o que a gente quer, que é o tempo numa determinada prova. Então, é por isso que é fundamental que você treine força. O grande problema é que a maior parte das pessoas, quando entra numa academia e vai treinar força, ela faz algo que não é aquilo que seria o ideal para o treino de força. Existem muitas diferenças entre um treino de força com o objetivo de melhorar um esporte e com o objetivo de gerar hipertrofia, de melhorar a força que seja ou de emagrecer. Então existe uma diferença muito grande. E hoje a maior parte das pessoas que trabalham nas academias não sabem muito bem fazer isso. E por que elas não sabem? Porque existem 3 coisas fundamentais que quando a gente vai treinar alguém que vai competir em algum esporte, seja de forma amadora ou de forma profissional, a gente precisa se atentar. Primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: qual é a demanda do esporte? Nesse caso a gente está falando de corrida, mas poderia ser qualquer outro, poderia ser beach tennis, poderia ser triatlon, poderia ser surf. Então qual é a demanda do esporte? A demanda da corrida é uma demanda que envolve prioritariamente membro inferior e o risco de lesões é prioritariamente membro inferior. Então isso é uma coisa que eu tenho que me atentar. Se essa é a demanda, eu vou ter que utilizar exercícios para melhorar a minha capacidade na demanda do esporte, beleza? Isso envolve principalmente core e membro inferior. Segunda coisa que é fundamental é: existe alguma necessidade específica individual? Então, eu vou dar o meu exemplo, o Johnny vai dar o exemplo dele, e a gente tem vários exemplos de clientes aqui para dar. Então, eu gosto de correr, mas eu não corro com o objetivo de melhorar o meu desempenho, eu corro com o objetivo de conseguir correr. Só que toda vez que eu começo a correr, eu tenho muito problema no meu pé. A fáscia plantar, já tive fascite, já tive esporão, já tive canelite, tudo meu envolve a parte distal. Pé, tornozelo, panturrilha, já tive estiramento da panturrilha, tudo meu envolve a parte distal em relação à corrida. Então eu preciso me preparar muito para esse problema que eu já sei que vai acontecer. Eu brinco que eu não tenho pé chato, né? Eu tenho pé insuportável de tão chato que ele é. Então isso é óbvio que é uma coisa que acaba interferindo. Então eu preciso fazer com que a minha capacidade, né, de absorção de carga, a minha capacidade de estabilização do pé, tudo isso seja boa e melhor para que eu consiga correr sem dor. Então toda vez que eu quero correr e quero melhorar minha corrida, eu tenho feito isso de forma sistemática, eu preciso manter um volume de treino focado especialmente em pé e tornozelo, porque essa é uma necessidade específica minha. A gente tem clientes que precisam melhorar a estabilidade da pelve, a gente tem clientes que têm uma necessidade específica de core de um determinado lado, core frontal, a gente tem clientes que precisam melhorar a mobilidade da cadeia posterior de forma dinâmica pensando na corrida, não é só ficar alongando. Necessidades individuais é o que cada pessoa quer. Qual é a tua necessidade individual mesmo, Jorge? Então, meu grande problema é o quadril, né? Eu tenho uma doença no quadril que afeta muito a minha mobilidade e, junto com isso, a função de todo o meu quadril ali. Então, rotadores, abdutores, adutores, posterior de coxa é muito travado. E isso, por si só, já me coloca num grupo de risco da corrida. Ou seja, eu tenho que dar uma atenção muito grande pro meu quadril, porque senão eu vou quebrar, e foi o que aconteceu. Quando eu comecei a correr, no segundo mês, eu tive uma lesão, uma tendinopatia no glúteo mínimo que me atrasou, digamos assim, alguns meses ali para eu continuar o meu processo de desenvolvimento, que é diferente do Rafa. É claro que eu não vou competir em alto nível com a galera que corre há muito tempo, mas eu quero sempre descer o pace. Então, para mim, isso foi péssimo. Quase todo mundo que corre, né, assim, que a gente atende aqui, a gente não atende nenhum atleta que é campeão da maratona, tá? A gente atende atletas amadores, que estão buscando tentar fazer uma maratona em sub-3, né? A gente tem um cliente agora que está indo para a quinta maratona dele. Ele já fez uma em 3:20 e poucos, fez uma em 3:14 e agora a meta dele é tentar fazer 3:04 ou abaixo de 3. Então são clientes que correm bem, mas não estão ali para ganhar a prova, eles só querem melhorar o desempenho dele. A gente tem clientes que fazem em 3:30, em 3:40, enfim, tá tudo certo. São pessoas
amadoras, mas que gostam de correr, que correm num pace que é acima da média de quem está correndo aí de bobeira, mas, cara, não são profissionais. São pessoas que trabalham, têm, né, suas funções, viajam, um monte de coisa, empresários e tal, e que, cara, a corrida é um hobby, mas eles querem melhorar nesse hobby deles. Então, querem melhorar, mas não são super treinados. É o que o Johnny falou, assim, o objetivo não é ganhar a prova, é ganhar de si mesmo, beleza? E talvez, muito provavelmente, você que está nos ouvindo seja esse caso também. Então, primeira coisa é, cara, demanda do esporte. A gente está falando de corrida, se for outro esporte, qual é a demanda desse esporte? Segunda coisa é necessidade individual. Falei a minha, falei do Johnny, falei de alguns clientes que a gente atende aqui. E a terceiro ponto fundamental é o seguinte, cara, quando é a prova que você vai correr e testar para ver se você melhorou ou não, né? Normalmente quem faz esporte e endurance, assim, quem faz corrida, tem corrido muitas provas de rua. A gente está gravando esse vídeo aqui logo depois da Maratona do Rio. Então, cara, 60 mil pessoas na Maratona do Rio. É muita gente correndo. É um esporte ótimo, maravilhoso, bom para você pensar e tal, super democrático, qualquer pessoa pode fazer, mas é isso. A gente também vê muita gente correndo, cheia de dor, né, sem se cuidar e tal. O objetivo desse vídeo é educar vocês para a importância de você se preparar para fazer essa modalidade sem se lesionar e melhorar o seu desempenho. Mas saber o momento da prova-alvo também é fundamental. Porque você imagina o seguinte, se você não sabe o momento da prova-alvo e você está treinando musculação numa academia tradicional, cara, na musculação tradicional, teoricamente, você vai tentar sempre chegar próximo da falha, gerar fadiga, altos volumes. E se você fizer isso na semana da sua prova de corrida, sua coxa vai estar cansada, pesada, tudo isso que você tem medo e você não vai conseguir correr bem na prova. Então a estrutura de um programa de treinamento para quem corre, ela é pensada no seguinte, cara, beleza, já sabemos, a gente está falando da corrida, a demanda da corrida. 2, existe alguma necessidade que eu tenho que trabalhar de forma consistente? Existe, vamos trabalhar para a pessoa, né, minimizar o risco de lesão. E quando é a data da prova, para a gente organizar e estruturar uma periodização, que vai ter uma conexão muito grande com a periodização de treino específico dessa pessoa, mas fazer essa conexão para que ela esteja no melhor desempenho dela no momento da prova-alvo dela. E eu não posso gerar fadiga lá. Então o nosso trabalho é conseguir o máximo de resultado com o mínimo de fadiga acumulada. Essa é a grande dificuldade. E eu acho que é interessante nesse ponto que você falou da prova-alvo, porque assim, talvez você esteja perguntando, cara, mas eu faço uma corrida por mês. Todo mês eu quero comprar uma prova e fazer. Será que qual seria minha prova-alvo então? O que o Rafa quer dizer é que você pode fazer várias provas ao longo do ano, mas vai ter aquela prova que você vai selecionar para de repente bater o seu recorde ali, se você quer se desafiar um pouquinho. Ou vai ter aquela prova que é uma distância que você ainda não fez, então você vai se preparar para essa distância. E isso não te impede de fazer várias provas. O que você não pode fazer é querer tratar toda a prova como prova-alvo, né? Então, só para esclarecer que a prova-alvo é aquela específica que você vai se dedicar para alguma coisa diferente nela. Isso também é uma dificuldade com os corredores, né? Eles querem correr todas as provas e todas as provas bater PR, né? Exatamente. Fazer o seu melhor tempo. Isso também é um erro, mas normalmente isso é visto com um treinador de corrida. A maior parte dos nossos clientes tem treinadores de corrida, né? A gente não costuma prescrever a parte de planilha, a não ser que seja algo muito ainda iniciante, uma pessoa que está querendo começar a correr e tal, e a gente faz, mas não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é prescrever o treino de força, pensando em minimizar a lesão e melhorar o desempenho. Então tem vários estudos aqui que estão aqui no meu computador, né? Que, enfim, mais uma vez, o foco aqui não é ser tão científico assim, mas, cara, existem alguns parâmetros fundamentais. Por exemplo, existe um estudo que mostra que a força de agachamento ela está totalmente conectada com você desempenhar bem em esportes de maneira geral. Então, se você tiver uma força de agachamento que vai de 1,5 vezes o seu peso corporal a 2 vezes o seu peso corporal, a tendência é que você vai estar no ápice do seu desempenho, você vai conseguir desempenhar melhor em qualquer esporte. Beleza, não foi específico para a corrida, mas como eu já falei para vocês, né, quanto mais forte você é, desde que isso não gere hipertrofia, mas quanto mais força você tem, menos esforço você realiza a mesma tarefa. É óbvio que na corrida essa força ela precisa ser aplicada especificamente, com tempo e tal, mas o treino de força ele também é pensado assim. Primeiro a gente aumenta a força, depois a gente faz com que você consiga aplicar essa força com velocidade, que são coisas distintas no treinamento, força e potência, né? Existe uma curva de força e potência, mas isso vai ficar no próximo vídeo, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos chegar lá. Mas o primeiro ponto é, você ter força vai fazer com que você desempenhe melhor, e a gente tem muitos estudos mostrando isso, inclusive, né, primeiro do ponto de vista mecanicista, que é a força aumenta o desempenho. Segundo, do ponto de vista de ensaio clínico randomizado, onde os pesquisadores que colocaram força em programas de treinamento de corrida tiveram uma melhora do desempenho independente do VO2. E segundo é que muita gente acha que para evitar lesão ou minimizar o risco de lesão é dar uma alongadinha antes do treino e tal. E um estudo interessantíssimo de 2014 mostra que alongamento
de forma crônica, não diminui o seu risco de lesão. Exercícios, né, que a gente chama de neuromusculares e tal, eles são bons, eles diminuem, mas ter mais força é o principal divisor de águas para que você reduza o risco de lesão. Então, atletas mais fortes tendem a se lesionar menos. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Cara, você vai melhorar o seu desempenho, você vai se lesionar menos. Será que só isso já não é um motivo para você treinar força? E aí, me diz aí, será que agora você vai continuar com medo? Você tem que ter medo de fazer uma planilha genérica que não te leve a treinar do jeito certo. Isso aí você pode ter medo. Agora, treinar da maneira certa, cara, esquece. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, se você... Fala. Não, eu ia falar o seguinte, se até o Kipchoge, que é o maior maratonista da história, treina força, por que você não vai correr? Não vai treinar? É isso aí. Então, temos vários vídeos dele fazendo agachamento e tal, né, treinando força de forma específica. Então, para você ver, né, que, enfim, tem que fazer, todo mundo hoje em dia faz. Ah, Rafa, mas o cara lá da Tanzânia, tá, beleza, assim, a gente não vai falar dos outliers, né, a gente não quer falar dos outliers, a gente vive aqui num mundo específico onde, cara, a maior parte das pessoas durante muito tempo da sua vida não foi hiperativa, né, à medida que as pessoas envelhecem é cada vez mais importante treinar força, então assim, eu não quero falar outlier, eu quero falar da média da população, e para a média da população, a gente percebe que treinar força vai te ajudar a minimizar risco de lesão, vai melhorar o seu desempenho, então não tem porquê você não treinar força, a não ser que você esteja fazendo isso errado. Então, se você estiver fazendo isso errado, aí, meu amigo, certamente você vai ter algum problema. Se você quiser a nossa ajuda para prescrever o seu treino de força, vai ser um prazer. Você pode vir aqui na Lund Trainers, a gente tem um estúdio de treinamento personalizado, atendimento 1 para 1, altamente premium, onde a gente vai olhar só para você. Rafa, mas eu não moro no Rio, ou enfim, né, para mim é muito difícil ter um personal, não tem problema. A gente tem um serviço de consultoria, onde a gente avalia exatamente o que você precisa, conversa com você para saber qual é a sua prova-alvo, enfim, entende quais são as suas necessidades, pede vídeo de exercício e aí sim a gente prescreve um treino baseado nos seus objetivos, necessidades e preferências, considerando a demanda do esporte que você quer fazer, nesse caso corrida, considerando a prova-alvo, né, que a gente falou, e sobretudo as suas necessidades individuais, as dores que você tem, as funções que a gente detectou e assim por diante. Com isso, você só vai ter ganhos na sua corrida. Então vai ser um prazer poder te ajudar, né? Seja na Lund Trainers aqui, no nosso estúdio físico, seja no Lund Online ou de forma híbrida, sempre totalmente individualizado. Programas totalmente individualizados, pensando em você, igual a gente acabou de citar os nossos exemplos aqui. Bom, pra gente finalizar esse vídeo, Johnny, quer dar um último recado aí pra galera? Eu acho que se você quer saber mais sobre esse conteúdo da corrida, se você quer saber dessa importância, fica de olho, porque a gente tem mais conteúdo chegando aí, vem coisa boa e a gente vai aprofundar esse tema, porque vai sair coisa interessante. Boa. A gente já está aqui, né, se colocando à disposição para gravar um outro vídeo onde a gente vai explicar exatamente como é que é o treino de força, mostrando inclusive exemplos dos nossos clientes que estavam aqui essa semana se preparando para a Maratona de Berlim, que vai acontecer daqui a quase 3 meses, 80 e poucos dias, e a nossa preparação ela já começa exatamente assim, 3 meses antes ou mais, para dar tempo de fazer tudo. Então, confere o próximo vídeo, que vai ser bem legal. Johnny, obrigado. Valeu. Eu sou Rafa Lund, né, meu Instagram é Rafa Lund, minhas redes sociais são todas Rafa Lund, se você quiser me encontrar, vai ser um prazer. A gente aqui, né, tem as redes sociais da Lund Trainers e do Lund Online, que são os nossos serviços onde a gente consegue prescrever treinamento. Johnny, qual é o seu arroba? Johnny Coelho, _. Para me achar ali pela Lund é fácil também, eu apareço em algum momento e é isso. Então, ó, lembra, o que te deixa lento não é treinar força, mas sim treinar da maneira errada. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Valeu.